Boa noite, amigos. Nós recebemos hoje uma amiga muito querida, não sei quantos anos, não vou dizer nem quantos anos, que eu conheci quando era estudante de engenharia. E é agora a primeira vice-governadora da história de Pernambuco. Nós recebemos com muito prazer Luciana Santos. Luciana, vamos começar sabendo um pouquinho de você. Qual é o time de futebol que você torce? Eu sou de Santa Cruz. Você é do Santa Cruz, de corpo e alma? De corpo e alma. Qual foi o livro? Sempre. O livro que você leu e que lhe marcou? São alguns, né? Mas eu gosto muito de Jorge Amado, que eu gosto muito de romance, e acho que Jorge Amado foi capaz de explicar muito dos fenômenos que cercam a história brasileira, né? Então, um livro que me marcou, sem dúvida, foi Subterrâneos da Liberdade. É uma trilogia que fala um pouco, desde a primeira, né, trata do movimento anarquista, como surgiu o movimento sindical, passa pelo governo de Getúlio. É um livro bastante interessante, né, para compreender bem a questão também do comportamento da sociedade brasileira. Para mim, ele é um grande ícone, né, do escritor brasileiro. E o filme? Também vários, mas para falar de uma junção de fatores que me moveram afetivamente, é a Central do Brasil. Porque a Central do Brasil, além de Fernanda Montenegro, além de todo aquele significado que a Central do Brasil, tanto que foi um dos que quase ganhou o Oscar, né? Concorreu ao Oscar no Brasil, me remeteu ao tempo que eu escrevia carta para auxiliar de mamãe que me viu nascer. Ela não sabia ler e escrever, e eu é quem escrevia as cartas para a família dela. Então isso foi para mim um momento muito comovente, quando eu assisti o filme e me remetia a essa situação, né? Que eu também fiz muito isso. E o lugar que você esteve que lhe marcou, Luciana? O lugar que eu estive... Foi a primeira vez que eu fui a Portugal. Que eu fui exatamente para o Alentejo, que é uma região que eu acho assim que é como se fosse o Nordeste de Portugal. Porque o Alentejo, o que me marcou é exatamente porque ali é uma parte da nossa origem, né? É verdade. E eu entrar num lugar que tinha Maria, que tinha José, que tinha João, milenar, né? São coisas que remetem um pouco à construção da nossa nacionalidade, né? Embora que a minha influência, né, da minha formação, a minha mãe é branca, meu pai é negro, né? Eu tive também na África, mas eu fui no Quênia, né? Um pouco distante do que se fala da origem dos africanos que vieram, né, para o Brasil. E então o que me marcou foi o Alentejo, né, pela similaridade que tem com o Nordeste e saber que é um país e cidades, né, do Alentejo de tantos anos, né, e que está lá a nossa história, né, as pessoas com os nomes, com os nossos nomes e etc. Olha, você gosta de ser a primeira, né? Que é a primeira mulher a ser vice-governadora e a primeira mulher a presidir o PCdoB. Como é essa coisa de presidir um partido nacional, Luciana? Não, é de grande responsabilidade, né? O PCdoB vai completar agora 98 anos, né? Aliás, 97 anos, né, de vida. E, claro, me orgulha muito, mas a minha principal senso é um senso de responsabilidade, assim como também na vice-governadoria. O PCdoB é um partido que tem uma perspectiva, né, que defende o socialismo. Portanto, é um partido que precisa estar sempre se renovando, estar sempre debatendo a realidade, procurando observar os desafios contemporâneos. E, por isso mesmo, procura defender com muita convicção o socialismo renovado, né? O socialismo que precisa o tempo todo se atualizar aos desafios
né, do seu tempo. E o que ao mesmo tempo me conforta, porque quando você tem uma responsabilidade dessa, olhar para um partido que se confundiu com a história do povo brasileiro, não há um momento importante da história do país, de 22 para cá, em que o PCdoB não tinha cumprido o papel protagonista, relevante, de influenciar as decisões, apesar de ser um partido pequeno no tamanho, é um partido grande nas ideias e muito influente, né? Nós somos... eu me lembro quando nós elegemos Aldo Rebelo, presidente da Câmara, nós tínhamos 12 deputados. O que demonstra que, apesar de sermos, em quantidade, né, um partido com a representação parlamentar que não é grande, no entanto, consegue influenciar os destinos, os rumos, não é, do país, as tomadas de decisões mais estratégicas. E assim foi nesse período de 97 anos, desde a Semana da Arte Moderna, quando o partido surgiu, que já surgiu com muitos artistas, né? O Jorge Amado foi do Partido Comunista, Tarsila do Amaral, né? Todas essas figuras foram Pagu, foram pessoas que pertenceram ao Partido Comunista. E Mário Lago, né? E a partir daí, na década de 30, né, na contestação ao Estado Novo, depois na luta para que o Brasil se posicionasse contra a guerra nazi-fascista, né, de Hitler, também, né, jogou um papel importante durante a Segunda Guerra Mundial. Na resistência à ditadura militar, foram milhares de militantes que deram a sua vida, homens e mulheres, né, por uma causa da democracia, pela causa da justiça social. Nós tivemos um papel protagonista na retomada da democracia, quando João Amazonas, o então presidente nacional do partido, participou ativamente daquela saída da ditadura através do Tancredo Neves, né, como uma aliança necessária para aquele determinado momento. Ou seja, não há um momento de inflexão na história brasileira, da defesa da democracia e da justiça, que não esteja lá a presença do PCdoB, né, do PCdoB. E da bandeira nacional, né? Nós temos muita convicção de que é preciso a gente ter mais, enaltecer mais a nossa história. Nós somos um povo belo, um povo uno, de uma história de rebeldia, de irreverência, né, e de vontade de viver extraordinária. E esse sentimento, né, de defesa da nação brasileira, para nós é muito caro. Por isso, mais do que nunca, a bandeira do patriotismo, né, a bandeira do interesse nacional, para nós é muito, muito caro no momento que a gente está atravessando no Brasil, que eu considero que a gente vive um momento de de abrir mão dos nossos ativos estratégicos. Eu acho que isso é uma demonstração de falta de soberania nacional, de defesa do interesse nacional, da soberania do nosso país. Vivemos uma fase de muito entreguismo das nossas riquezas mais estratégicas. E isso é ruim, né? É péssimo. Principalmente para os nossos filhos e nossos netos, né? Exatamente. Os ativos que são frutos da inteligência brasileira, como é o caso do pré-sal, isso não foi francês, não foi alemão, não foi chinês, não foi japonês que descobriu esse ativo. Quem descobriu foi a inteligência brasileira, né? Os engenheiros, os trabalhadores petroleiros, né, e petroleiras da Petrobras que historicamente, desde o tempo de Getúlio Vargas, quando existiu a Petrobras ainda, da década de 50, da campanha do Petróleo é Nosso, que também o PCdoB participou ativamente, que se gerou gerações e gerações de profissionais de alto nível. Nós somos campeões em extração de petróleo, não tem ninguém que detém a tecnologia brasileira. E, no entanto, nós estamos abrindo mão de um ativo que é do futuro, não é?
Exato. Um ativo que nós decidimos que 75% dos royalties disso iria para a educação, por exemplo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a vice-governadora Luciana Santos. Nós vamos continuar conversando com a vice-governadora Luciana Santos. Agora vamos falar do seu ex-colega, o presidente Jair Bolsonaro. Ele coloca nas redes sociais uma cena pornográfica. O que é que você achou daquilo? Ao mesmo tempo, eu não me surpreendo, né? Porque eu acho que reflete muito o tamanho que ele tem. Um tipo de atitude que revela o que passa na subjetividade, né? Do perfil até histórico que o presidente da República tem. É lamentável, é triste, né? E que condenava, tanto que isso, a rigor, João Alberto, se nós tivéssemos em tempos de maior respeito ao devido processo formal, né, ele está cometendo um crime, segundo a Constituição brasileira, que é você, que inclusive tem a pena de 1 a 2 anos, né, de prisão, quando você repercute cenas públicas, né, de violência, né, porque aquilo é uma violência também. Não tem aí nenhum juízo moral, mas aquela cena, né, uma cena, como você bem caracterizou, ela é pornográfica. Ela não é uma cena de que se fala que você não vai condenar atitudes que possam acontecer no carnaval, que não são desrespeitosas com ninguém. São do livre sentimento de E ninguém sabe pessoas. mais do que isso. Você comandou o Carnaval de Olinda há tantos anos, né? E o Carnaval de Olinda é um carnaval informal. Claro que pode ter um ou outro exagero, mas na verdade não é a regra, né? É um fato isolado, né? Inclusive tirar, porque o Carnaval brasileiro é uma grande fonte para o turismo, né? E essa publicidade no exterior. E agora, por exemplo, acusam a jornalista com a notícia mentirosa. E essa coisa contra a imprensa, você, principalmente quando foi vice-prefeita de Olinda, sofreu várias críticas da imprensa, né? E o administrador público tem que tirar vantagem dessas críticas, né? Não achar que tudo é a imprensa que é responsável, né? Claro. Eu vi até alguém dizer assim, é o fake news do fake news, né? Porque ele disse o seguinte, que era fake news a nomeação de um general para coordenar a rede social dele e saiu no Diário Oficial. Ele disse que a notícia era fake news na segunda-feira e no dia seguinte saiu no Diário Oficial. Quer dizer, o fake news do fake news. Ou seja, ele de fato não tem controle nenhum do que acontece no governo dele. Ele foi adotado pelo sistema, que ele tanto diz que ele é o candidato do antissistema, né? Que ele não tem menor controle do que acontece no governo. Nem a notícia nem uma nomeação que o Onix tinha feito, ele tinha conhecimento, a ponto de dizer que aquilo não existia, né? E a liberdade, né, de expressão, a liberdade de imprensa, ela pressupõe que você faça exatamente o contraditório, né? Que você possa explicar aquele determinado tipo de acusação e que possa ver as regras, né, que precisam existir, que estão garantidas na Constituição brasileira, no capítulo que trata da comunicação no Brasil, para que ela seja respeitada, o direito de resposta, quando aquele tipo de acusação foi indevida, ou seja, tudo aquilo que está no arcabouço legal das relações que se estabelece, né, com a imprensa. Na verdade, isso sim é que é uma atitude autoritária, né, por parte do governo federal, que a esquerda sempre foi acusada de ser autoritária na relação com a imprensa. Na verdade, o que a gente está vendo agora sim é uma relação, né, autoritária. E quando
você se referia ainda a esse episódio do carnaval, eu me lembro bem que o nosso carnaval é o carnaval da irreverência, né? É o carnaval da paquera, do beijo, da alegria. Agora sempre tem que ser as coisas sendo permitidas, né? Eu me lembro que quando fui prefeita, eu tomei uma atitude de pedir ao governo do estado, que na época era o governador Jarbas, que foi Israel Nóbrega, o meu procurador, que pediu para a gente impedir o corredor do beijo forçado. O carnaval é o carnaval da festa do beijo, da alegria e do amor. Agora não pode ser forçado, porque aí deixa de ser da alegria e do amor, né? Passa a ser do abuso, né? De uma lei que é recente no Brasil, da importunação, né, sexual. Então as pessoas têm que distinguir, né? E o presidente foi incapaz de distinguir isso, né? E difundir, tanta coisa para difundir, na verdade, João Alberto. Tantos gestos do carnaval, daquele gesto de Daniela Mercury, né? Com o isopor que foi quebrado. Foi Ivete. Ah, foi Ivete. Ivete Sangalo, tanta coisa. É uma festa bela, né? De tanta atitude de solidariedade, de tanta atitude de reverência, de alegria, até de contestação política também. E, por exemplo, no caso aqui do Recife, a possibilidade daquela pessoa que não tem recurso brincar, né? Porque tudo é de graça, né? O show de graça, você assiste grandes espetáculos de graça, né? Uma oportunidade que o povo tem de brincar, de ter alegria. E do papel das mulheres, né? Nesse carnaval que foi destaque, né? Relevante. As mulheres brilharam nesse carnaval. Não é não. Exatamente, não é não. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a vice-governadora Luciana Santos. Vamos continuar conversando com Luciana Santos. Luciana, Luana completou sua vida? Demais. Eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Aí Luana. Ela já atuou lá na bancada na Câmara dos Deputados, foi? Você levou ela para uma reunião, não foi? Eu levei ela para a liderança do PCdoB e a deputada Jo Moraes de Minas e a senadora Vanessa, que é do Amazonas, me perguntaram se podia passear com ela pelo corredor e lá pelo plenário. Levaram essa menina no plenário. Quando eu olho na liderança, está a imagem de Luana subindo a tribuna de debates. Então eu dei uma carreira. Aí eu disse, mas Jô, como é que tu deixa? Ah, não tem nada não, menina, para ficar assim mesmo. Eu digo, mas Jô, mas acabou sendo capa do UOL nesse dia, ela lá, na hora que Silvio Costa estava falando na tribuna. Ô, Luciano, o que é que você tem mais saudade? Da Prefeitura de Olinda ou da Câmara dos Deputados? Eu sempre digo assim, que todos esses desafios que eu passei, eu tenho muita honra, né, de ter participado, de ter tido a confiança do povo. E o sentimento de missão cumprida em ambos, né? São coisas que você vive e que você precisa sempre ter novos desafios. Então, para mim, está sendo muito prazeroso ser vice-governadora, né? Ainda mais do governador Paulo Câmara, que é uma pessoa muito correta, muito competente, que tem conduzido o estado de Pernambuco na diversidade, né? Eu disse na convenção que ser bom no bom é bom, difícil é ser bom no ruim. E Paulo conseguiu ser bom no ruim, está conseguindo, e uma equipe muito arrojada. É algo que eu tenho aprendido muito, apesar de ter um curto período como vice-governadora. E também tenho contribuído muito com a minha experiência, com a minha trajetória, que também vem agregar, né, a esses desafios do momento. Então, eu costumo dizer assim, que é um pouco uma saudade aliviada, que é uma saudade que você sente, mas que, pelo fato de ter, com o sentimento de ter cumprido a missão e de ter vivido aquela experiência, e a vontade, portanto, de viver coisas novas, né, pro hoje e pro futuro. Então, e você faz um estilo, Luciano, que lembra muito o Marco Maciel, né? Marco Maciel é sempre citado como exemplo de um ele foi vice-presidente, né, em 2 mandatos,
que só fazia ajudar, não atrapalhava. Já outros já não se diz tanto, né? Sua coisa lá é ajudar, não atrapalhar, né? Eu tenho algumas coisas que eu falava assim, dicas de uma gestão pública. Eu dizia assim que o inimigo do bom é o ótimo. Eu aprendi isso quando fui prefeita, porque você sempre tem uma situação que você pode realizar aquela determinada coisa, mas está faltando muitas variáveis. Aí se você for esperar que todas as variáveis se complementem, acaba não acontecendo. Então, essa é uma coisa que eu dizia, que o inimigo do bom era o ótimo. E uma das coisas que eu dizia também era essa, de que quem não atrapalha já ajuda muito. Então, ter a consciência, né, do papel de vice-governador, de que é para auxiliar, que é para ajudar, que é para estar sempre tudo aquilo que possa haver qualquer ruído tem que ser tratado diretamente com o governador, que felizmente não há. Mas tudo aquilo que tiver diferenças e tal, tem que ser tratado diretamente, né, no âmbito interno. Então, essa consciência, né, básica desse papel, é uma coisa que muito. Muita gente não sabe. Você é engenheira. Esse seu lado de engenheira ajuda na vida pública? Não tenho dúvida, né? Porque muito se fala, né, que a engenharia, porque a engenharia é ciências exatas e da natureza, né, e tecnologia. Era o curso que reúne todos os cursos dessa área, de geologia, matemática, física, química, engenharia, tudo junto. Então, muita gente diz assim, não, esse pessoal que vem, quer dizer, a visão que se tem, né? Não, os estudantes da época, né, que se tinha muito isso. A gente inclusive, até hoje, o prédio da engenharia é do lado do prédio de artes. Mas eu dou uma confidência. Luciana era a Miss da faculdade de engenharia. Era a aluna mais bonita, mais paquerada. Era famosa a beleza dela lá na faculdade de engenharia. Mas continue aí. Aí a sua generosidade e bondade, é a parte da sua generosidade. Não, é que me contavam. Eu não era nem aluno da faculdade, é que os alunos, seus colegas me contavam. Sim, mas a experiência da engenharia na vida pública. Aí dizia assim, não, as ciências exatas e da natureza já está dizendo, né? Um pessoal muito pouco sensível, né? Que não tem sensibilidade, que é muito pragmático, que é muito... E não é, né? Porque não existe nada mais abstrato do que a matemática e a física, né? Porque você pensar no cálculo numérico ou na superfície gaussiana é uma abstração muito grande. Então, eu acho que ajuda muito a ter um pé na realidade, assim, né? Na tal da realidade concreta, mas ao mesmo tempo com a capacidade de criar, né? De olhar as coisas mais amplamente. Então, a junção de uma formação que ajuda muito a você ter visões mais amplas, né? Luciano, às vezes não, isso também não determina, né? Tem gente que acaba virando cartesiano, que a gente também aprende muito, né? Sobre análises cartesianas e acaba optando por uma análise mais cartesiana, menos abrangente, né, de olhar a realidade. Tema polêmico. Qual é a sua opinião sobre o aborto? Eu acho que nenhuma pessoa é a favor do aborto. Eu não sou a favor do aborto. Agora, na legislação brasileira, e é correto que existe, se você é fruto e vítima de um estupro, está lá previsto que você tem a opção de não ter o filho porque aquilo não foi fruto de uma relação de amor. Está lá também que se você... Isso é da Constituição de 47, né? Está lá também que se você tiver risco de vida, é justo que você faça a opção, não é? Então, esse debate precisa ser visto de maneira
das repercussões que isso tem sobre a vida das pessoas. É claro que a mulher pode dizer assim, eu sou vítima de um estupro, mas eu vou optar por ter o filho. Ela tem o direito para optar, né, pela própria Constituição brasileira. E eu sempre defendi que essa é uma questão de saúde pública. Que todos os hospitais no Brasil, independente das causas que levaram, se foi por estupro, se foi por risco de vida ou não, tem que salvar a vida da mulher. Se ela tiver, né, ali, todos os hospitais públicos e as unidades de posto de saúde têm que socorrer as mulheres. Outro tema preocupa muito a vice-governadora, o aumento do feminicídio. Felizmente, em Pernambuco, a gente pode comemorar indicadores muito positivos esse ano. Não é? Esse ano, pelos dados que a gente teve até esse terceiro mês, o início do terceiro mês do ano, nós tivemos uma redução de quase 70%, que é um dado muito positivo. Porque é uma política que existe há um certo tempo, né? Consistente, persistente. É claro que isso varia muito, mas há uma política em curso muito consistente que é desenvolvida aqui pelo governo Paulo Câmara, com a secretária Silvia Cordeiro, que coordena uma Câmara específica dentro do Pacto pela Vida. Isso ajuda muito a ter um olhar e um corte de cuidado com esse fenômeno, né? que é real, que é fruto e consequência de uma cultura machista, né? de um sentimento e de uma cultura de posse, né? Que é subjetivamente repetida cotidianamente, em propaganda, né? Nas formas de relações cotidianas. Esse é um conceito, né? que perpassou gerações e gerações, não é simples de você enfrentar, mas com política pública, com vontade política, é possível a gente fazer esse tipo de enfrentamento, né? Com punição. Nós queremos agradecer a Luciana Santos todas as informações e vocês comprovaram que realmente a vice-governadoria de Pernambuco está em ótimas mãos. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, Canal 4. Até lá.